Oi, eu sou professora de língua portuguesa e escritora Cid Batalha. Seja bem-vindo ao meu canal. Na aula de hoje, irei apresentar um modelo de redação que eu fiz, que encaixa em qualquer tema social da redação do Enem. Antes de eu iniciar a explicação, peço que, por favor, você deixe aí o seu like e deixe aqui também nos comentários qual é a sua maior dificuldade na hora de escrever a redação, porque assim eu poderei gravar outros vídeos para te auxiliar. Se você quiser ter acesso ao material no qual apresento 3 modelos prontos de redação do Enem, para que você tire a nota máxima, é só acessar o meu site, vou deixar aqui o link na descrição, e adquirir esse material. São 3 textos argumentativos dissertativos, 2 no quais eu trabalho com problemáticas sociais. Também mostro aqui dicas importantes para a construção da conclusão da redação. E o último texto, ele encaixa em qualquer tema, porque eu trago nele uma escrita na qual contém a Constituição Federal e o artigo 6. Sempre trabalho com meus alunos a ideia de que adivinhar o tema da redação do Enem é o menos importante, porque há um leque muito amplo de opções e não tem como adivinhar qual tema será. Porém, o candidato tem que pensar que qualquer um dos assuntos que possa cair será sobre algo que tem condições de escrever, pois se preparou durante o ano todo. Caso, por algumas questões, você não tenha conseguido se preparar o tanto que queria, este modelo de redação vai te ajudar. Outra dica é que os temas do Enem estão sempre relacionados a algum problema social ou socioambiental. Nessa perspectiva, podemos pensar em temas que vão trabalhar a questão das minorias, como os idosos, os homossexuais, os transexuais, os índios, os presos, a questão da inclusão e da acessibilidade para pessoas com deficiência, entre outros assuntos. Além disso, pode ser um tema sobre o meio ambiente, como o problema do lixo no Brasil e no mundo. Então esta é a introdução da redação que eu escrevi, e nela eu já começo apresentando a ideia de Herbert Spencer, que buscou no evolucionismo os mecanismos e objetivos da sociedade e defendeu o ensino da ciência para formar adultos competitivos. É dele a expressão sobrevivência do mais apto. Então vamos ver como eu iniciei aqui a escrita do meu texto dissertativo argumentativo. Bem, vocês já podem observar que aqui eu estou me remetendo a um tema social, uma questão social, porque em seus escritos esse filósofo defendeu que a sociedade existe para o indivíduo e as sociedades se desenvolvem através da realização dos indivíduos a ela pertencente. Então, aqui, após a apresentação do pensamento de Spencer, eu continuo afirmando que, socialmente, essa linha de pensamento tem sido negligenciada quando o assunto é. Nesse momento, você vai citar aqui, onde está destacado na cor azul, o tema da sua redação, que vai estar presente lá na sua provinha do Enem. Vamos supor aqui que o tema poderia ser democratização do acesso à internet. Então, ficaria dessa maneira. Socialmente, essa linha de pensamento tem sido negligenciada quanto o assunto é a democratização do acesso à internet, impossibilitando, dessa maneira, o desenvolvimento de uma organização social igualitária. Nesse sentido, pode-se afirmar que, nesse momento, de acordo com o tema, você vai colocar 1 ou 2 problemas que serão discutidos nos parágrafos de desenvolvimento. Lembrando que, se no caso forem 2 problemas, o primeiro ficará para ser argumentado no primeiro parágrafo de desenvolvimento e o segundo
consecutivamente no segundo parágrafo de desenvolvimento. Aqui no primeiro parágrafo de desenvolvimento, como eu falei, eu vou começar a abordar, a argumentar sobre a primeira causa negativa da sociedade brasileira não ter acesso à internet, que foi o suposto tema que eu apresentei aqui como exemplo para encaixar nessa redação. É relevante abordar, primeiramente, que essa problemática se faz presente no Brasil, tendo em vista que agora você vai associar e explicar o motivo desse problema estar presente no nosso país. Você poderia, aqui nesse momento, afirmar que isso acontece principalmente porque o serviço de acesso à internet é caro e, infelizmente, devido à grande desigualdade social no qual o nosso país está inserido, muitas pessoas acabam não tendo esse privilégio. Vamos continuar a leitura. Por consequente, nesse momento você vai argumentar mais sobre esse problema que você acabou de expor e vai mostrar o lado negativo dele para a sociedade brasileira. Por exemplo, a não democratização da internet, ela pode barrar de alguma forma o acesso da maioria das pessoas ao conhecimento ou a conveniência na obtenção de serviços, pesquisas, entre outros. Continuando aqui a leitura. À vista disso, soma-se importante o pensamento de Herbert Spencer, de que o propósito fundamental do governo é defender os direitos naturais do homem. Lembrando que se você faz a citação de um estudo de algum filósofo, algum escritor, alguma autoridade no assunto, lá na introdução, você tem que trazer também para o desenvolvimento. Não pode esquecer de tratar dessa visão do autor sobre o assunto. Agora vamos para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Ademais, é indispensável ressaltar que tal fato é evidenciado no âmbito. Nesse momento você vai colocar a esfera social do tema. Nesse caso, cabe aqui a esfera educacional e também democrática. Tem-se como exemplo. Agora você vai usar um argumento que eu dei aqui a ideia que pode ser um argumento histórico. Então você vai fazer uma análise comparativa entre o passado e o presente e não se esqueça de associar ao problema que você colocou na introdução. Ou seja, o segundo probleminha que você está debatendo aqui nesse parágrafo. Nesse caso, desse tema que estamos utilizando aqui, eu usaria como alusão histórica a Revolução Técnico-Científica, a Revolução Industrial, que caracteriza-se especialmente pela inserção da tecnologia no campo científico. E por último, vamos à conclusão do nosso texto dissertativo argumentativo. Chegamos no momento da conclusão da nossa redação. Vou iniciar aqui a leitura. Portanto, diante dos desafios supracionados, é necessária a ação do agente. Na maioria das vezes, as pessoas colocam como agente o governo. Porém, fica de uma maneira bem geral colocar apenas assim. Indico colocar, por exemplo, o governo federal, que é a instância mais alta do nosso país. Por intermédio do... Aqui caberia o Ministério do Desenvolvimento Social, que deve implementar a ação. O que será feito? Você tem que colocar de uma maneira bem detalhada, explicar minuciosamente, tendo em vista o objetivo de qual será a finalidade dessa ação, qual benefício vai trazer para a população brasileira, possibilitando, desse modo, a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi um prazer tê-lo aqui comigo nesse momento. Deixo aqui o meu grande beijo e até mais!